Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, porque nós podemos te louvar, podemos te adorar, podemos ter um tempo de comunhão com os nossos irmãos. E agora, Pai, nós podemos abrir a Tua Palavra. Que privilégio que o Senhor nos dá de poder ter deixado essa palavra a nós, para que nós possamos lê-la e aprendê-la e viver da forma que te agrada. Que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração estejam abertos para aquilo que o Senhor tenha a falar a nós nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, os irmãos sabem que durante toda essa semana, que é a primeira semana completa do ano, nós temos um costume de que todos os batistas do sétimo dia no mundo fazem a Semana Mundial de Oração. Isso acontece desde 1967. Então, desde 1967, todos os batistas do sétimo dia, no mundo todo, eles se reúnem e durante toda essa semana, eles oram por todos os irmãos batistas do sétimo dia no mundo. Então, cada dia, eles oram por alguns países e assim tem acontecido desde 67, e nós então chegamos até agora, 2024, já viu quantos e quantos anos nós temos orado pelos nossos irmãos por esse tempo afora. E cada um desses anos é escolhido um tema para poder tratar. Nós tratamos sobre um tema, meditamos sobre ele, e depois, então, oramos por cada um desses países. Durante a semana fizemos isso de forma online, tivemos a participação de vários dos irmãos, tivemos também a conferência geral, que fez uma live para aquelas pessoas que não tinham igrejas e que pudessem acompanhar também. Então, foi um tempo muito abençoado que nós pudemos ter nessa semana. Então, a ideia é a gente pensar assim, nessa semana toda, nós estávamos estudando sobre você, então, orará assim. Jesus nos ensinou formas de como que nós devemos orar. Então, a gente pensa, quando nós entendemos a oração e o quanto que isso impacta a nossa vida e impacta a vida das pessoas, isso muda a nossa vida, isso transforma a vida das pessoas e isso move o coração de Deus para o propósito que Ele tem para a humanidade. Vamos dar uma breve recapitulada de como que foi a nossa semana, e aí depois então nós entramos no dia de hoje. No primeiro dia nós vimos que nós temos que ter uma vida de oração. E aí nós lemos o texto de Lucas, no capítulo 11, verso 1, que dizia assim: Aconteceu que Jesus estava orando num lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Nós vemos que os discípulos sabiam orar, eles já eram pessoas adultas, mas eles viam que Jesus orava de uma forma diferente. Tinha alguma coisa em Jesus que eles não viam em outras pessoas. E aí eles falaram assim: Jesus, fala pra gente, como é que a gente pode orar dessa forma? Por quê? Porque, na verdade, Jesus, ele não só orava de manhã quando ele acordava, na hora das refeições e depois na hora que ele iria dormir. Não era só assim. Jesus orava o tempo todo. E não era aquela mesma oração que ele fazia quando ele acordava, e não era a mesma oração que ele fazia na hora do almoço, e a mesma oração do tipo de manhã: Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor me dá, que o Senhor me abençoe, me proteja, que dê tudo certo, no nome de Jesus, amém. E aí na hora do almoço: Senhor, muito obrigado por esse alimento, te dou graças por ele, no nome de Jesus, amém. E aí quando chega de noite: Senhor, muito obrigado por esse dia, perdoa todos os pecados que eu tive durante esse dia, no nome do Senhor Jesus, amém. Não era orações assim, que isso já nem é uma oração, né? Que a gente acaba ficando muito repetitivo. Mas Jesus, ele tinha uma vida de oração, ele colocava o tempo todo dele diante do Senhor. E a gente vê que o autor dessa lição, ele coloca assim: eles sabiam que para Jesus a oração não era uma opção. Por isso, nós, neste chamado, temos que cumprir. Não podemos realizá-lo bem se não estivermos em oração. Nunca terá o efeito que deveria ter, a menos que o nosso coração olhe para Deus e diga: fale através de mim, através disso. Esse meio que eu estou prestes a escrever, como posso acertar, a menos que eu olhe para ti, Senhor, para que eu possa fazer as coisas através de ti? Essa entrevista que eu vou fazer,
essa tarefa que eu tenho que fazer nos meus estudos, esse trabalho que eu tenho que entregar amanhã, esse quarto que eu estou limpando, esse passeio que vou fazer, este negócio que estou prestes a fechar. Então você vê que o autor ele coloca situações do nosso cotidiano em que ali, naquele momento, você pode estar orando para que aquela situação possa acontecer. E nós podemos fazer isso o tempo todo. Às vezes você está no trabalho e o sistema não está funcionando, você precisa atingir a meta e você fala assim, Senhor, que esse sistema funcione. E você sabe que tem alguns sistemas do governo que funcionam, mas outros não funcionam. E aí você fala assim, Senhor, ajuda porque eu tenho que atingir a meta. E aí de repente o sistema funciona, né? Agora há pouco a gente estava tentando conectar as coisas aqui. Eu falei assim, Senhor, faz conectar as coisas para poder aparecer ali e de repente o negócio funciona. Então é o tempo inteiro que você está ali em comunhão, e também se agradece, Senhor, muito obrigado, porque funcionou a conexão dos espelhos aqui e tal, para funcionar, é no tempo todo, nós estamos dirigindo, nós estamos caminhando, nós estamos trabalhando, nós estamos nos divertindo, nós podemos estar orando a Deus. Os irmãos sabem que eu gosto muito de montanhas, né? E aí nos momentos que eu tenho de livre, eu gosto de ir para as montanhas, aí eu estou lá, aí eu gosto de escalar aquelas, eu vejo qual é a pedra maior que tem naquela cidade lá, aí eu fico lá em cima e falo assim, nossa Senhor, olha que maravilha, tudo isso daqui. E aí é um tempo que você pode estar conversando com Deus ali, você está curtindo aquela paisagem fantástica e você pode estar conversando com o Senhor também. Ou seja, o autor, nesse texto, ele fala, tenha uma vida de oração. Fomos convidados então a fazer isso no nosso dia a dia. E no segundo dia? No segundo dia, nós vimos que nós precisamos orar a Deus como um pai. Tanto é porque lá em Lucas, no capítulo 11, verso 2, diz assim, e Jesus lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai Nosso. Você vê que antes eles estavam acostumados a clamar a Deus como Deus, o Senhor dos Exércitos, Deus que é a nossa bandeira, Deus que é o Deus Todo-Poderoso, e Deus é tudo isso daí mesmo. Mas Jesus fala assim, olha, mas pode tratá-lo como pai, você pode criar essa intimidade para que você possa chegar a Ele como um pai. E aí quando nós entendemos que Deus é pai, nós chegamos a Ele com essa intimidade, com esse relacionamento que Ele busca para conosco. E assim as nossas orações, elas não vão ser uma oração em que uma oração interesseira, a gente não está indo a um banco pedir dinheiro, a gente não está indo a um juiz pedindo justiça, a gente não está indo a uma assistente social pedindo um auxílio, nós estamos indo ao nosso Pai, para que Ele possa estar ali então conosco na caminhada que nós estamos seguindo. No terceiro dia, nós vimos que nós temos que pedir o que for da vontade de Deus. E aqui é interessante, porque às vezes nós pedimos algumas coisas, mas as coisas que nós pedimos, Deus não faz. E às vezes a gente fica pensando assim, mas por que Deus não faz? Se a gente for lembrar lá em Tiago, Tiago diz assim, que nós pedimos, mas e não recebemos, porque nós pedimos mal, para gastar nos nossos próprias vaidades. Então, às vezes a gente pede coisa e Deus não dá. E a gente fica bravo com Deus. Deus, mas como é que o Senhor não concedeu isso? Mas é porque o Senhor fala assim, não, meu filho, se eu der isso para você, isso daí não vai dar certo lá na frente. Então, nós precisamos, quando nós desenvolvemos esse relacionamento com Deus, nós aprendemos a pedir a Deus as coisas que estão no coração de Deus para nós. E aí as coisas são bem mais fáceis de acontecer. E nós então podemos estar orando e colocando a nossa vida diante do Senhor o tempo todo para que nós possamos mostrar para Ele essa dependência que nós temos dEle, da vontade que Ele tem para nós. Nós até comentamos, né, que às vezes pessoas pedem uma coisa para Deus, Deus não faz, e essa pessoa então desiste de Deus. Essa pessoa abandona a igreja, abandona tudo porque Deus não fez aquilo que a pessoa queria. Mas será que aquilo era a melhor coisa mesmo para aquela pessoa? Então que nós possamos ter essa sabedoria de entendermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que as nossas orações estejam de acordo com aquilo que Deus então tem para cada um de nós. E o autor da lição, ele até coloca uma oração, e ele coloca assim, eu clamo a Ti agora, Pai, na minha fraqueza, e em meu fracasso em exercer a minha fé, e digo, ó Pai, ensina-me a orar, ensina-me a depender continuamente de Ti, e expor diante de Ti
todos os aspectos da minha vida sem reservas e a ouvi-lo sobre todas as coisas. Então, precisamos pedir aquilo que é da vontade de Deus para nós. E no quarto dia? No quarto dia, nós temos que reconhecer que nós não somos merecedores. Nós não somos. E aí nós meditamos sobre o texto que está lá em Lucas, no capítulo 18, meditamos sobre aquela parábola que Jesus conta do publicano, que diz assim: mas o publicano, estando de longe, nem quis levantar os olhos para o céu, mas bateu no peito, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu para a sua casa justificado, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Nós somos salvos por Cristo, nós somos salvos por Cristo. E isso é graças a Deus por nós sermos salvos por Cristo. Mas isso foi pela graça e pela misericórdia de Deus. Não foi porque nós merecíamos, não é mérito nosso, não é por aquilo que nós possamos fazer que nós consigamos alguma coisa para com Deus. É puramente pela graça e pela misericórdia que Deus tem para conosco, e então Ele faz essas coisas a nós. Mas nós nunca merecemos, e nós nunca merecemos o que Deus já fez, e nós nunca vamos merecer por aquilo que Ele ainda vai fazer a nós. Por quê? Porque nós somos pecadores. E por mais que a gente possa querer agradar a Deus, a gente desliza muitas vezes na nossa caminhada. Por mais que nós queremos fazer as coisas tudo certinho, nós sempre acabamos caindo nas tentações no nosso dia a dia, que acaba entristecendo o coração de Deus. Por isso, nós devemos chegar a Deus com uma forma humilde e grato por quem Ele é, e reconhecendo que nós somos falhos e que carecemos da graça de Deus o tempo todo. E o autor ele faz uma oração desse dia, e a oração que o autor coloca é: Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. Mesmo depois de anos vivendo na vida cristã, podemos começar a dizer: Senhor, permita-me viver com a Tua fidelidade para contigo. Deixa-me contar com a Tua disposição em estar em mim, em trabalhar em mim, para tornar a minha vida tudo o que queres que ela seja. Pai Santo, rogo-te agora, neste momento, que eu possa começar a viver uma vida de oração. Não tenho outra ajuda, pois Tu és totalmente suficiente para mim, e nisto eu descanso. Então, olha só, nós chegamos diante de Deus com uma forma humilde, porque nós entendemos a nossa situação e entendemos a posição de Deus e que nós não merecemos, mas que nós somos muito gratos a Ele pelo aquilo que Deus tem sido e feito nas nossas vidas. E no dia 5? No dia 5, nós vimos que nós precisamos perdoar as pessoas. E isso é muito importante, porque nós lembramos de Lucas capítulo 11, em que nós vemos a oração mais famosa que tem, que é a oração do Pai Nosso. E uma parte dessa oração diz: perdoa os nossos pecados, assim como também perdoamos a todos que nos ofendem. Então nós vimos que, assim como nós fomos perdoados por Deus das coisas que nós fizemos, nós precisamos perdoar as pessoas também. Quando nós entendemos o perdão de Deus para conosco, e olha, queridos, as pessoas podem fazer coisas que nos ofendem, pode, mas nós fazemos muito mais coisa que ofende o nosso Deus do que as pessoas fazem por nós. Então Deus nos perdoa muito mais do que nós perdoamos as outras pessoas. E se a gente for, não tem como você fazer um paralelo entre nós e Deus. Deus nos perdoa muito mais. E Ele fala assim: olha, então agora vão, assim como eu perdoo vocês de todas essas coisas que vocês têm feito durante a vida de vocês inteira, então agora vão lá e perdoe as pessoas também. Olha a proporção. Olha o quanto o que nós temos. Mas a gente fala assim: ai, mas é difícil perdoar. Mas queridos, o que Deus perdoa de você é muito maior do que aquilo que alguém possa ter feito para você. Então, quando nós entendemos esse perdão de Deus para conosco, isso então torna mais fácil de nós podermos perdoar as pessoas.
Então, que a gente possa ter esse senso de dimensão e o tanto que nós carecemos desse perdão de Deus para que nós possamos olhar para as pessoas de uma forma diferente e liberarmos perdão para essas pessoas, assim como nós fomos perdoados também. E no dia 6, esse foi ontem. Ontem nós estávamos meditando sobre Colossenses capítulo 1, verso 9, que diz assim: portanto, também nós, desde o dia em que ouvimos isso, não deixamos de orar por vocês. Aqui nós vimos, no dia de ontem, que nós precisamos criar uma vida de oração constante. E nós precisamos ter essa sensibilidade de olharmos para as necessidades das pessoas e orarmos a Deus por o que essas pessoas estão passando. No caso aqui, que nós estávamos vendo ontem, o apóstolo Paulo orava pelos colossenses. E ele também orava por muitos outros povos que ele tinha ido evangelizá-los. E a gente pode pensar assim, ele estava encarcerado, ele escrevia as cartas e tinha gente vigiando ele o tempo todo. E ele mesmo assim conseguia arrumar tempo para poder estar orando pelas pessoas. Nós então, mesmo na nossa vida muito super atarefada, nós podemos encontrar tempo de olharmos as necessidades das pessoas e orarmos por elas na onde elas estiverem. E aí o autor, ele coloca assim: quando encontramos alguém, mesmo que de maneira indelicada, como por exemplo quando estamos em algum problema no trânsito, Deus pode estar chamando a nossa atenção para este indivíduo em particular, para que possamos ser inspirados a orar por ele. E aí a gente pode pensar assim, né? Você está no trânsito e você está, de repente, aquela pessoa dá aquela fechada em você e passa, e aí você dá vontade de você xingar aquela pessoa, porque aquela pessoa... Não, aí você fala assim, será que essa pessoa está indo no hospital? Será que a mulher dele está grávida e o filho está nascendo? Será que está acontecendo alguma coisa? Senhor, abençoe essa pessoa, para que essa pessoa consiga chegar no destino dela, onde ela tem que chegar. Difícil fazer isso, né, queridos? Mas o texto diz que nós temos que orar sem cessar. E nós temos que olhar as necessidades das pessoas e orarmos por essas pessoas. E o autor, ele continua: você já orou por pessoas que estão na sua frente numa fila? Você sabe que a gente tem fila em todo lugar, né? É fila no banco, é fila no mercado, é fila para algum serviço do governo, na prefeitura, é fila o tempo todo. É fila para passar no pedágio, e aí você fica pensando assim, sempre tem alguém na sua frente. E aí o texto diz assim, você já orou para essas pessoas que estão na sua fila? E se a gente for parar para pensar, a gente fala assim, nossa, não parei para pensar nisso, né? Mas às vezes são oportunidades que Deus está te dando para que você possa orar por essas pessoas. Sem ela saber, ela está na sua frente, mas você fala, Senhor, abençoa essa pessoa naquilo que ela tem, nas necessidades que ela está passando. É uma oportunidade que Deus coloca para que você possa estar orando por ela também. Então Deus sempre cria oportunidades para que nós possamos estar orando por alguém. Nós precisamos decidir estarmos sensíveis a essas oportunidades que Deus coloca para nós, para que nós possamos aproveitar todas essas oportunidades em estar orando por essas pessoas em todas essas situações. E o autor finaliza com uma oração, dizendo, Senhor, ensina-me o segredo da oração contínua. Ajude-me a ver cada acontecimento e cada pessoa em minha vida como um convite para orar. Então, que essa seja a nossa oração também, para que nós possamos desenvolver este hábito de orar sem cessar. E hoje, o que nós vamos, para finalizar então esse tempo de oração durante toda essa semana, nós precisamos saber esperar pela resposta de Deus. Sempre quando nós oramos, Deus responde. Às vezes a gente consegue entender que Ele está respondendo, e às vezes nós não entendemos que Ele está respondendo, ou às vezes Deus responde no momento em que Ele deseja, Ele não respondeu ainda. E o que acontece é que a gente está vivendo aquela geração do fast food. A gente pediu, chegou. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás,
Quem é de Campinas já há um certo tempo aí, tinha uma empresa que ela falava assim, se você pedir um dos nossos produtos aqui, tem 28 minutos para o produto chegar na sua casa. Se passar de 28 minutos, você não paga. E aí eu pensei assim, nossa, né? Que bacana isso daí. E aí você ligava, pedia, era uma empresa de comidas, e aí o motoqueiro saía que nem um louco para poder chegar lá e entregar dentro dos 28 minutos. Então a gente está acostumado com isso, pediu, chegou. E às vezes a gente chega para com Deus e nós clamamos a Deus alguma coisa, e na hora que a gente fala amém, a gente já quer que aquele negócio já esteja resolvido naquele momento. Porque nós somos a geração do fast food, pediu, chegou. Mas Deus tem o tempo dele. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Tem situações em que Deus responde instantaneamente. Tem situações em que demora um certo tempo para aquilo poder acontecer. E por quê? Porque Deus quis assim. E porque no tempo de Deus é melhor do que o nosso tempo. Tem até um texto que muita gente conhece que diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos e os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Então, se Deus não é que Deus está demorando para atender, nós que estamos acelerando o processo para que aquilo possa acontecer. Então, Deus nunca chega atrasado, somos nós que estamos adiantados em querer que aquilo aconteça. E as coisas vão acontecer no tempo que Deus quer que aconteça. Mas o texto ele ainda vai desenvolver em como que nós entendemos essa resposta de Deus. Bom, então olha só, uma das formas de nós entendermos a resposta de Deus está relacionado com a palavra de Deus. Então quando nós abrimos a palavra de Deus e nós estamos no nosso momento de meditação, no nosso momento de devocional, Deus fala ao nosso coração. Deus fala através da palavra. Nós estamos lendo e a gente começa a entender aquilo que Deus tem para nós. Só que aqui vale a pena a gente pensar numa coisa. Tem algumas pessoas que fazem assim. Elas pegam e dizem assim, Senhor, eu preciso fechar aquele negócio, então que o Senhor responda agora se eu vou fechar aquele negócio ou não. Aí ele pega, abre a Bíblia e aponta aqui, e eles estão profetizando para que visões falsas, adivinhações. Nossa, eu acho que não deve ser isso aqui não. Mas foi onde eu abri aqui, em Jeremias 14, verso 13. Aí, não deve ser isso aqui não. Então, Senhor, eu estou precisando fazer tal coisa, e agora? E aí ele abre, e ele pensa que a Bíblia pode ser servida como uma forma de cartas, esses negócios que as pessoas consultam, e a resposta que aparece é a resposta ali. Mas não, é no nosso momento em que nós estamos fazendo a nossa leitura diária, e ali Deus vai falando, olha filho, você precisa começar a agir assim, isso que você está fazendo aqui não é muito por aqui, é assim, olha o que a minha palavra diz. E assim nós vamos aprendendo com o próprio Deus de como que nós precisamos estar vivendo. E ali ele pode estar respondendo também alguma coisa para nós. Não é uma caixinha de promessa, porque na caixinha de promessa só tem promessa, né, queridos? Então, assim, não vai ter como você pegar e abrir uma caixinha de promessa e ter alguma coisa ruim ali. Por quê? Porque a caixinha de promessa. Então, assim, a gente tem que ler a palavra do Senhor, mas é uma leitura contínua, tá? Não é põe o dedo lá, não é dessa forma. E nós precisamos ter o hábito de ler a palavra do Senhor para que nós possamos ouvir o Senhor falar conosco através da palavra dele. Porque se nós não lemos a palavra de Deus, como que nós vamos ouvir Deus falar conosco através da sua palavra? Muito bem, mas além disso, nós também podemos ter uma resposta de Deus diretamente no nosso espírito. E a gente pode pensar assim, a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8, verso 14, que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma vez você aceitou Jesus e você decidiu seguir o caminho de Deus para a sua vida. Quando isso aconteceu, você então começou uma nova caminhada. E nessa nova caminhada o Espírito Santo agora começou a habitar dentro do seu coração. E ele fala com você. Só que não é tão simples e fácil assim, sabe por quê? Porque nós podemos ouvir 3 vozes. Uma voz é a voz do nosso coração, é a voz daquilo que a gente quer ouvir. É aquilo que eu lembro que tinha um rapaz que ele falava assim, né? Eu estou querendo comprar um carro e eu acho que é um Onix. Aí eu falei, é? Ele falou assim, porque para onde que eu olho só tem Onix.
Então, eu acho que é resposta de oração nisso daí. E eu fiquei pensando assim, então, mas isso aí é a vontade do seu coração, rapaz. Não precisa ser um ônibus, pode ser um outro carro. Mas a vontade do coração dele é isso. Então, como a vontade do coração dele era essa, ele só via esse carro. Aonde ele estava indo, ele só via aquele carro. E às vezes a gente pega e fala assim, ai Senhor, será que é essa moça que eu vou namorar? Mas você já está gostando dela, então o coração seu já está a favor daquela pessoa. Está vendo como não tem honestidade nessa oração? Porque o seu coração ele já está tendencioso a querer aquilo. Então a voz do nosso coração ela fala muito alto. E a gente precisa, só que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, como o coração do homem é enganoso, quando o seu coração falar com você, você fala assim, tá, mas tá bom, fica aí um pouquinho aí que eu quero ouvir a voz de Deus aqui. Essa é a minha voz, mas é de Deus, qual que é? Só que além da voz do nosso coração, tem a voz do diabo, que também fala conosco. E aliás, a voz do diabo, ela é tentadora. Ela é tentadora porque ela quer que você se afaste cada vez mais de Deus. Então, tudo aquilo que for afastar você de Deus, vão ser tentações que vão surgir para que você possa acatar. E ele vai falar com você, para que você possa ouvir e você se afastar daquilo que Deus tem para você. Mas Mateus 26:41 diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então você vai conseguir discernir se aquela voz é do diabo ou não, se você estiver vigiando e orando. O próprio Jesus deu esse alerta para nós. E finalmente, então, tem a voz de Deus. E a voz de Deus, ela sempre vai estar de acordo com a palavra dele. Deus nunca vai falar alguma coisa para você que esteja contra aquilo que ele mesmo falou. Isso nunca vai acontecer. Mas aí você pode pensar assim, mas e como é que eu vou saber? Bom, você precisa conhecer a palavra de Deus, né? Porque se você conhecer a palavra de Deus, e você ouvir aquela voz, aquilo está em sintonia, então está com cara de que é. Mas se você não conhece a palavra de Deus, como é que você vai saber se aquilo que está sendo falado vem de Deus mesmo ou não? Então esse relacionamento que nós vamos construindo com Deus através da sua palavra é extremamente necessário para que nós possamos discernir quando a voz vem de Deus de quando a voz então não vem. Mas também nós podemos ter uma resposta de Deus através das circunstâncias. Deus, ele abre portas para nós e Deus também fecha portas. Você sabe que lá nos Atos, eles quiseram evangelizar uma região e eles disseram assim, o Espírito Santo fechou a porta. E teve uma outra situação em que eles quiseram evangelizar uma região e eles disseram assim, o diabo fechou a porta. Então nós vamos orar para abrir essa porta. E eles vão. Mas teve uma vez que falou assim, não, o Espírito Santo falou não. Então você fica pensando assim, Deus, ele abre portas e Deus fecha portas, para que nós então possamos ver através dessas circunstâncias a forma como Deus vai guiando o nosso caminho. Mas queridos, às vezes nós estamos cegos naquilo que a gente está querendo, e às vezes as situações estão acontecendo, as coisas, e a gente não está vendo aquilo acontecer. Sabe por quê? Porque você quer tanto aquilo, que pode estar acontecendo um monte de coisa aqui, mas você não consegue perceber. E aí depois, quando aquilo acontece, você fala assim, gente, mas eu nem percebi. E olha, e as pessoas falam assim, pois é, a gente estava vendo já fazia tempo, e a gente já estava avisando você já fazia tempo, mas a gente está cego naquilo que nós queremos, que a gente não consegue ver as portas se abrindo e as portas se fechando para aquilo que Deus tem para nós. Então nós precisamos estar sensíveis ao mover de Deus em nossa vida, em todas as situações. Quando nós estivermos sensíveis ao mover de Deus na nossa vida, aí sim nós vamos ver as portas se abrindo e as portas se fechando, e nós vamos entendendo a forma como Deus está querendo então guiar a nossa vida. E o autor finaliza com uma oração dizendo, Pai, obrigado por poder esperar em Ti, sabendo que Tu és um Deus fiel e que sempre respondes. Que nós, então, possamos entender
todas essas orações que foram feitas, a forma como nós devemos orar e a forma como nós temos que viver e entender as respostas de Deus para nós, para que então nós possamos ter essa vida de oração e possamos agradar o nosso Pai e servir nesse reino que Ele tem deixado para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos então estar orando neste momento? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo dessa Semana Mundial de Oração que o Senhor nos concede. Muito obrigado, Pai, por nós podermos ter estudado esse tópico tão importante da Tua Palavra, que é nós entendermos que nós precisamos estar orando e ter essa vida de oração a Ti. Pai querido, que no nome do Senhor Jesus, perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós não entendemos e que não praticamos essa oração que o Senhor deixou para nós, mas que nós, a partir de hoje, possamos desenvolver esse relacionamento contigo, possamos realmente viver essa vida de oração e que possamos saber esperar em Ti e ter esse discernimento de quando é o Senhor que está respondendo às nossas orações. Nós te louvamos, nós te agradecemos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.